Olá pessoal, eu sou o professor Paulo César Coelho e esse é mais um curso de Fisiologia Humana para alunos do curso técnico de enfermagem, extensivos também às outras áreas técnicas da saúde. Até o momento, nós só estudamos nas aulas anteriores, né, a parte de fisiologia básica. São vários módulos que são importantíssimos para dar os conceitos básicos, trabalhar as ideias, os conceitos básicos que serão utilizados no decorrer das próximas aulas. A partir deste momento, a gente começa a estudar a fisiologia dos aparelhos e sistemas, né? E aí vamos aplicar várias coisas que nós estudamos até o momento e vamos acrescentar, vamos dar as peculiaridades da regulação da homeostase efetuada por cada aparelho e sistema. Vamos começar com o sistema cardiovascular. Primeira sequência de aulas, vamos começar pela aula de hoje, nós vamos trabalhar apenas o coração. E depois, da segunda parte da aula de cardiovascular, a parte de hemodinâmica, também numa sequência de aulas. É importante para essa aula de hoje, que nós vamos começar agora de coração, a rever a parte de fisiologia da contração muscular esquelética e também a parte de anatomia das fibras musculares, de uma maneira geral, e a anatomia da fibra muscular cardíaca em especial. Tá? Então hoje nós começaremos nessa videoaula 9 a parte de fisiologia dos sistemas e aparelhos, começando com o cardiovascular, mais especificamente a nossa primeira aula de fisiologia do coração, de fisiologia cardíaca, que é a fibra muscular. Vamos ver então os aspectos ligados à fibra muscular. Vamos rever coisas que nós já vimos tanto na anatomia quanto na fisiologia, de contração muscular e da anatomia também do coração, e vamos acrescentar, vamos dar um molho da fisiologia aí, da fibra muscular cardíaca. Então, vamos lá, vamos começar. Bem, a fibra muscular cardíaca, ela é igual em alguns pontos à fibra muscular esquelética, né? Ela também tem miofilamentos grossos, depois sobreposição de grossos e finos, aí sobreposição de grossos e finos, depois grossos. Então, quando a gente coloca a fibra numa lâmina, tal como na esquelética, fica uma estriação, porque aonde é grosso passa mal a luz, aonde é grosso e fino fica escuro, e aonde é fino passa melhor, então fica com um aspecto estriado. Só que a musculatura esquelética sempre está ligada a uma estrutura óssea diretamente ou articular. Aqui não. Isso constitui nessas fibras diversos tipos de músculos esqueléticos que fazem parte do aparelho locomotor. Já a musculatura, as fibras musculares estriadas cardíacas, ela tem um único músculo, que é o miocárdio, é a principal área do coração, a maior parte do coração é o miocárdio, mas é apenas um único músculo e não está ligado à estrutura óssea nem articular nenhuma. Tal como na musculatura estriada esquelética, a estriada cardíaca também foi a junção de vários miócitos. E aí, tal como na esquelética, nós temos fibras pequenas, médias e longas. Porém, as maiores fibras miocárdicas são menores do que as maiores fibras esqueléticas. Uma outra característica que nós temos também os túbulos T, né? Se lembram? Aqueles como se fosse um bueiro na membrana citoplasmática da fibra muscular esquelética, tinha essas estruturas em forma de T, um túbulo que mergulha para o interior da fibra e aí dá numa outra fibra, num outro túbulo, cujas extremidades, as duas extremidades, por isso que em formato de T, as duas extremidades estão no retículo sarcoplasmático. E quando havia despolarização, entrava cálcio do exterior para cá, você lembra do músculo esquelético? E aí esse cálcio empurrava o cálcio do retículo sarcoplasmático e esse cálcio do retículo sarcoplasmático ia para o citosol e acabava se difundindo, se ligava a pontos de ligação dos miofilamentos grossos e aí isso produzia um movimento de encurtamento da fibra. Isso se dava durante a despolarização da fibra muscular esquelética. E aí, no período de hiperpolarização, acionava-se bomba, que começava a dragar cálcio do citosol novamente para o retículo sarcoplasmático. Isso fatalmente
chega um momento que acaba tirando também o cálcio dos miofilamentos para o citosol e aí para o retículo sarcoplasmático, e o cálcio que entrou, uma ou outra coisa ali repõe alguma perda e ele sai novamente. Isso também tem na fibra muscular cardíaca. Também tem, mas com algumas peculiaridades. Qual é a peculiaridade? Ele também tem um túbulo que está no outro, que tem o retículo sarcoplasmático, só que aí é a primeira diferença. O retículo sarcoplasmático das fibras cardíacas são muito menores do que o retículo sarcoplasmático do músculo esquelético. Logo, ele guarda bem menos cálcio. Logo, quando há despolarização e o cálcio entra do extracelular para o interior do túbulo T e vai para o retículo sarcoplasmático, no músculo esquelético, esse cálcio vai ali, empurra o cálcio que já estava ali para o citosol e esse vai para os miofilamentos e ao encurtamento. Aqui ele empurra também, aqui na musculatura cardíaca, só que ele empurra e sai. É tão pouco o cálcio que tem ali que ele empurra o que estava ali e ele sai para o citosol. Então, o cálcio que vai se ligar aos miofilamentos da fibra muscular cardíaca não é só o cálcio que já estava no retículo sarcoplasmático e foi empurrado pelo cálcio exterior, tal como ocorre no músculo esquelético. É sim por esse cálcio, mas também pelo próprio cálcio do exterior. Então ele funciona para empurrar e ainda para repor, para entrar. E aí, quando a repolarização, a hiperpolarização, o cálcio novamente dragado para o retículo sarcoplasmático, aí os miofilamentos começam a perder seu cálcio para o citosol e esse para o retículo sarcoplasmático, mas como ele é pequenininho, boa parcela do cálcio vai para fora, né? Portanto, tanto a fibra muscular cardíaca quanto esquelética depende de cálcio para contração, mas a dependência da fibra muscular cardíaca é muito maior. Tanto que quando a gente faz sutis alterações do nível do cálcio sanguíneo para baixo, ambas as fibras vão sofrer, mas a fibra cardíaca vai sofrer primeiro. Porque enquanto a fibra muscular esquelética é só o cálcio entrar de fora para empurrar o que está aqui dentro e acabou, e depois ele sai novamente, e eventualmente quando há alguma perda ele repõe, na fibra muscular cardíaca não, ele além de fazer isso, ele também funciona para entrar no citosol, porque se fosse só do retículo sarcoplasmático não seria suficiente para fazer uma boa contração, né, da fibra muscular cardíaca. Apesar dos pontos de ligação dos miofilamentos grossos da fibra muscular cardíaca ser um pouco menor o número do que o da fibra muscular esquelética, então você precisa de um pouco mais de cálcio para fazer a contração da musculatura esquelética, porque os pontos de ligação do cálcio para fazer o encurtamento é um número maior. Mesmo assim, isso não compensa, né? Poderia ser tão pouco, porque o pouco cálcio que tem no retículo sarcoplasmático já daria conta. Não, mesmo ele tendo necessidade de menos cálcio para fazer o encurtamento, ele vai precisar desse cálcio extracelular, não só para empurrar do retículo sarcoplasmático, como também para ir para o citosol, porque o retículo sarcoplasmático dele é pequenininho. Uma outra característica dessas fibras musculares cardíacas, quando comparado com a esquelética, é que eles têm, como aqui esses macarrones, né, que eu usei aqui, para fazer uma metáfora, vamos imaginar que essa parte aqui avermelhada, rubra, seja as fibras musculares. Essa parte branca é um tecido, né, conjuntivo chamado de discos intercalares. Esses discos intercalares ficam entrepostos. É uma fibra, um disco intercalar, uma fibra, um disco intercalar. Fica entreposto e ele serve para dar a forma da musculatura. A gente tem uma película, que já vimos na anatomia, que é o pericárdio, né, na sua parte visceral, que é grudada ali na parede, na superfície do músculo, e a sua parte parietal, que é para fora, com um espaço virtual entre eles. Temos como o coração um órgão oco, né? Então nós temos também uma película no interior, que é o pericárdio, e mais nada. E quem dá a forma, o contexto para ele ficar armadinho, esses discos intercalares. E diferente do endomício, epimício, peremício, né? Você lembra?
que isola as fibras do fascículo, que isola os fascículos e que envolve todo o músculo, que tem altíssima resistência elétrica, então o potencial elétrico de uma fibra não consegue migrar para outra. Aqui não. O pericárdio passa, tem baixa resistência, o endocárdio também, e o disco intercalar menor ainda. Então o potencial de ação aqui, ele migra para cá tranquilamente. Ou seja, ele apenas ele não isola as fibras, ele apenas dá a anatomia, dá a arquitetura do músculo, fazendo uma união das fibras, formando um músculo miocárdio. Né? E, para finalizar essa parte inicial, não a nossa aula, essa parte inicial, comparando com a musculatura esquelética, aí nós vimos que a musculatura esquelética ela é do tipo neurogênica, ou seja, ela não tem capacidade de se auto-excitar, de produzir potenciais elétricos. Ela depende do motoneurônio alfa e gama para liberar acetilcolina, se ligar aos receptores nicotínicos da superfície, nicotínicos musculares da superfície do músculo esquelético, e aí sim gerar despolarização. E uma vez gerada a despolarização, fica presa ali, porque não passa para outra fibra, nem de fascículo, não, fica isolado. Aqui não. Aqui a musculatura estriada cardíaca ela é miogênica, ou seja, ela até tem nervo para modificar, intensificar, tentar diminuir os impulsos nervosos, mas ela tem a capacidade, cada fibra tem a capacidade de se autodespolarizar. E aí, isso poderia ser terrível, poderia impedir a fisiologia, o funcionamento do coração como uma bomba. Por quê? Porque quando ele despolariza, e ele tem a capacidade espontânea, não precisa de nervo nenhum para regular, não precisa do sistema nervoso central mandá-lo através das fibras periféricas contrair, o sistema nervoso central só tenta ajeitar ali, contextualizar, porque ele tem capacidade de gerar potenciais elétricos. Além disso, ele ainda pode migrar para outra fibra. Então, não só cada fibra pode gerar seu potencial elétrico, como pode passar para o outro e receber do outro, porque os discos intercalares não os impedem. Né? Então, para ter uma organização e ser possível produzir um débito cardíaco, uma injeção de sangue adequada, fazer o coração bater de uma forma cíclica, se aparentemente eles podem ser anárquicos, que eles podem gerar potenciais elétricos e migrarem um para o outro, existe uma situação que é específica aqui do músculo cardíaco, que não tem no esquelético, até tem na musculatura lisa, como veremos quando estudarmos aparelho digestivo, mas na musculatura estriada esquelética não tem, que é o marca-passo, ou pausário, como queiram. Né? O marca-passo é um conjunto de fibras, existe um conjunto de fibras no coração, que faz parte do que a gente chama de sistema excitomotor, começa ali, ó, bem lá na entrada das veias cavas superiores e inferiores ali no átrio, bem na parte superior do átrio, que é o nódulo sinoatrial. Depois tem aqui um outro nódulo atrioventricular entre a base dos átrios e ventrículos. Ele emite um ramo, que é o feixe de Rees. Esse feixe de Rees dá dois ramos aqui para o ventrículo esquerdo, que ele é mais espesso, então precisa ser abraçado por dois ramos, enquanto que emite um ramo para o ventrículo direito, e esses ramos direito e esquerdos, eles se alongam no que a gente chama de fibras de Purkinje, que perfuram a espessura, né, do coração, principalmente dos ventrículos, que apesar do ventrículo esquerdo ser mais espesso do que o ventrículo direito, mas ambos são espessos. Né? Então, o nódulo sinoatrial, o nódulo AV e os feixes de Rees e seus ramos estão ali na superfície. Mas como os ventrículos se espessam, eles emitem prolongamentos com as fibras de Purkinje. E o que isso tem a ver com essa história toda aqui? Estava falando de automatismo cardíaco, que precisava ter alguma coisa para organizar. Justamente, essas estruturas
que nada mais são do que fibras musculares, tais quais a miocárdica, porém com duas diferenças. Eles não têm miofilamentos, então não tem atividade contrátil, já que quem faz atividade contrátil é o miofilamento. E tem canais iônicos em profusão e rapidez muito mais rápida do que a musculatura cardíaca propriamente dita. Sendo que quem tem mais, em maior velocidade, maior quantidade, é justamente o nódulo sinoatrial. Nodo ou nó sinoatrial. O nódo ou nó atrioventricular é mais do que o miocárdio, mas é inferior ao nódulo sinoatrial. O feixe de Rhys, por sua vez, tem mais do que a musculatura cardíaca, mas bem menos e em menor velocidade do que o nódulo atrioventricular. Só as fibras de Purkinje, quando elas mergulham, é que elas conseguem ter canais iônicos em maior quantidade e em maior velocidade de abertura de canais do que o seu antecessor, que são os ramos do feixe de Rhys e o feixe de Rhys. Na aula sobre sistema excitomotor, nós vamos entender para que serve isso. Logo de cara, isso serve para organizar a contração muscular cardíaca. Já que eles são bem mais rápidos, né? Apesar do que a musculatura cardíaca, eles acabam comandando, orquestrando os potenciais da musculatura cardíaca. Apesar dela ter a capacidade de automatismo, ele fica comandado por esse sistema excitomotor. Então, uma outra estrutura muscular mais sem miofilamentos é o sistema excitomotor, que é chamado de marca-passo fisiológico ou pausário. Detalharemos isso numa outra aula, né? Vamos à próxima aula, de fisiologia cardíaca de sistema excitomotor, e aí detalharemos isso com riqueza de detalhes. Bem, ainda dentro das características fisiológicas da fibra muscular estriada cardíaca, o coração, o potencial de ação, ele geralmente, das fibras musculares, nós temos o período de membrana, o potencial de membrana, o potencial de repouso, onde o limiar mínimo para a estabilidade pode, se atingido, gera uma despolarização, até que depois de tantos milivolts ou tantos milissegundos, dependendo da fibra excitável, se é um neurônio, se é um músculo, ocorre uma reversão, né? A carga, o potencial fica menos negativo, porque começa a entrar sódio e o cálcio, aqui no caso do músculo o cálcio, e aí depois sai potássio, mas entra muito mais cálcio do que sai potássio para o exterior, e aí fica, né? A membrana ali, a superfície da membrana fica no interior, na superfície interna da membrana fica menos negativa. Não chega a ficar positiva, e positiva é célula morta, vai ficar menos negativa. Até que há uma reversão, né, ativa, já estudamos na bioeletrogênese, e aí pode voltar polaridade, né, a anterior, quando tudo que entrou de cálcio sai e tudo que saiu de potássio volta, então volta a polaridade igual ao do potencial de membrana, né? Ou em alguns casos sai bastante cálcio, sai todo o cálcio, mas nem todo o potássio entra. Então, ao invés de ele voltar a polaridade do potencial de membrana de repouso, ele fica mais negativo, que aí é a hiperpolarização, e aí pouco a pouco o potássio vai retornando e aí volta à polaridade anterior. Isso é assim, né, nos potenciais de ação de uma maneira geral, né, células excitáveis, neurônios e fibras musculares. Aí tem aqui um período chamado, que tem uma polaridade idêntica ao do potencial de membrana de repouso, mas que não responde a estímulos limiares, nem supralimiares, nem que você dê um estímulo mega, até que, se você vai continuar indo, vai chegar um momento que você começa a ter capacidade de despolarizar novamente,
caso, né, você dê um estímulo supralimiar, ou seja, um estímulo bem maior do que é necessário aqui no potencial de repouso. Aí você consegue produzir uma nova despolarização e inicia uma nova contração, né? Muito bem. Até que, se você não fizer nada, vai ou ficar dando só estímulos limiares, não supralimiares, vai chegar um momento que vai despolarizar só quando entra no potencial de membrana, que é ou de repouso, que é o período da célula excitável, em que é mais fácil de excitá-la, porque o estímulo mínimo para excitá-lo, chamado limiar, é mínimo mesmo. Bem, isso acontece no músculo esquelético, nos neurônios, no músculo cardíaco, enfim. Até aí está tudo igual. Agora, vocês vão lembrar que quando há despolarização, a entrada de cálcio, uma montoeira de cálcio, vai sair dos potássios. Essa entrada de cálcio entra pelo túbulo T, vai lá para o retículo sacropilático, estou falando da musculatura esquelética. E aí empurra o cálcio para ligar os miofilamentos e fazer um encurtamento. Beleza? Beleza. Aí quando ocorre a hiperpolarização da musculatura esquelética, começa a acionar uma draga, bombas para bombear o cálcio de volta para o retículo sarcoplasmático, mas ainda está o miofilamento lá ligado e encurtado, tá? O citossol. E aí o cálcio do túbulo T começa a sair, o potássio não entra tanto, e aí fica muito negativo, e aí ele vai, volta, e aí até que no período refratário absoluto e entra no período refratário relativo. No período refratário relativo, se a gente der um estímulo supralimiar, há uma nova despolarização. Ó, isso aqui acontece antes de chegar aqui. Há uma nova despolarização. Vamos supor que aqui ainda é o período refratário relativo, período refratário absoluto, que não adianta estimular que não há despolarização nenhuma, mas aqui já há. Aí aqui, a partir daqui é o potencial de membrana, que é o potencial mínimo, já despolariza. Muito bem. Como a repolarização, a hiperpolarização, melhor dizendo, e a repolarização é rapidíssima na fibra muscular esquelética, ele passa ainda num período refratário absoluto contraído e chega ao período refratário relativo relaxado e aí chega no período refratário relativo aquele que, se você der um estímulo limiar, não contrai, mas se for supralimiar, consegue despolarizar, ele chega nesse período ainda pensando em relaxar. Ou seja, o cálcio já saiu do citossol, aí ele começa a perder cálcio dos seus sítios de ligação. E aí, se a gente der um estímulo supralimiar aqui, a despolarização interrompe o período refratário relativo, ou seja, começa a entrar cálcio tudo novamente, despolariza, e aí é aquele cálcio que estava pensando em sair do ligamento, dos miofilamentos, para ir para o citossol e partir daí para o retículo sarcoplasmático, já que todo o cálcio do citossol já foi retirado aqui durante a hiperpolarização e repolarização, ele estava pensando em sair, ele não sai, porque aí começa uma nova remessa de cálcio, e aí ele fica. E aí a gente mantém a contração. Quando a gente estimula no potencial de membrana, mesmo que a gente dê vários estímulos limiares e só consiga produzir despolarização quando atinge o potencial de membrana, a gente tem um abalo, que é a contração e relaxamento. Contração, relaxamento, contração, relaxamento. Isso tudo eu estou falando de musculatura esquelética para chegar à cardíaca. Mas se a gente conseguir um estímulo supralimiar no período refratário relativo, a gente mantém a contração, ou então quando já está no finalzinho dele, que ele ia relaxar, ele volta a contrair. Então ele vai fazer um tétano completo, que é a contração mantida. Quando você consegue despolarizar no período refratário relativo e ainda o miofilamento não perdeu o cálcio de todo, o cálcio já foi expulso, o cálcio que entrou, mas o do miofilamento não, ainda nem todo o retículo sarcoplasmático recebeu todo o cálcio que foi para os miofilamentos, e aí você volta a jogar cálcio e aí a contração se mantém. Ou quando é no finalzinho do período refratário relativo, em que parte do cálcio já estava saindo, que os miofilamentos começaram
a distender, estavam ainda no processo transitório entre a retração e a distensão, e aí interrompe aquilo que contrai. Então, no primeiro caso, tétano completo, que ele chegou a distender, e o segundo, que ia começar a distender, tétano incompleto. O tétano não acontece no coração. Mas como? Não é a mesma coisa? Não. É, mas não é. Então vamos lá. Por que não acontece a mesma coisa? Porque nós no coração temos também o potencial de membrana de repouso, que quando você atinge o limiar mínimo, ele suficiente, ele despolariza, começa a entrar cálcio pelo túbulo T, o cálcio vai para o retículo sarcoplasmático, que aqui ele também sai para o citossol, porque só do retículo sarcoplasmático não dá, se liga aos miofilamentos e produz um encurtamento. Porém, quando é acionada a dragagem para pegar o cálcio do citossol, colocar no retículo sarcoplasmático e daí para diante, e aí você tem uma repolarização, aí aqui nós temos uma situação que é um platô. Como assim um platô? Tá saindo cálcio, só que ao invés dele cair, de repente, isso vem para cá, faz um platô, e depois é que ele cai, continua, ele dá uma pausa. Tava voltando o cálcio, voltando para trás, vai dar uma pausa, que é esse platô. E aí é que ele vai voltar para cá e assim vai. Qual a consequência disso, desse platô? Bem, aqui entra o cálcio, aqui contrai. Quando o cálcio começa a voltar, começa a acionar os mecanismos que vão produzir o relaxamento. Então, como ele tem um platô, isso lentifica a hiperpolarização, o tempo de hiperpolarização, que vai atrasar a repolarização, vai atrasar o período refratário absoluto e vai atrasar o período refratário relativo e vai atrasar a chegada ao novo potencial de membrana. Qual é a consequência disso? Quando você despolariza, você dá ordem para o cálcio, dá cálcio para ligar os miofilamentos e fazer o encurtamento. Quando começa a dragar, você logo, perdendo do citossol, você vai começar a perder cálcio nos miofilamentos. E aqui do miofilamento do músculo cardíaco, quando comparado ao esquelético, é menos sítios de ligações, são menos sítios. Então é mais fácil contrair, mas também é mais fácil relaxar, porque é menos sítios para o cálcio se ligar e encurtar, mas também quando ele solta, é menos sítios necessários para ele relaxar. E ainda tem esse platô. Então qual é a consequência disso? Quando entramos no período refratário absoluto, que o músculo esquelético já teve a ordem de perder os cálcios dos miofilamentos e pensar em relaxar, mas o relaxamento só vai se dar do meio para o fim do período refratário relativo, aqui não. Aqui como ele tem esse platô que lentifica a hiperpolarização, atrasa a repolarização e atrasa a entrada no período refratário relativo. E os pontos de ligação de cálcio dos meus filamentos em menor quantidade, a consequência final disso é que a gente já tem o relaxamento antes de entrar no período refratário relativo. Durante o período refratário absoluto, que no músculo esquelético está pensando em relaxar, aqui já relaxou. Logo, não há tétano. Porque no período refratário absoluto, não existe um limiar capaz de gerar uma despolarização e interromper ali o relaxamento. Então ele fatalmente vai se completar. E aí, se a gente consegue um estímulo supralimiar, um estímulo altíssimo, maior do que o necessário no potencial de membrana, e aí consegue no período refratário relativo despolarizar, e aí iniciando uma nova contração, aí vai iniciar uma nova contração. Não vai manter a contração. Nem total, nem parcial. Não terá tétano completo nem incompleto, porque ele já relaxou. Diferente do músculo esquelético, que ele entra no período refratário relativo ainda contraído, então se gerar logo um estímulo supralimiar, ele vai se manter a contração. Ou, se for mais para o final, que ele estava já relaxando, ele pode voltar a contrair e não completar o relaxamento. Aqui não, ele está totalmente
totalmente relaxado por conta dessas duas características. Esse platô aqui, para depois cair, que atrasa todo o processo, e mais uma menor quantidade, não é tão menor assim, mas uma menor quantidade de pontos dos ligamentos que favorecem ele se contrair com menor quantidade de cálcio, mas também se relaxar, perdendo um pouco mais de cálcio. Beleza? Então ele não tetaniza. E isso é uma vantagem, não é uma desvantagem. Porque o coração tem que relaxar para se encher de sangue e contrair para ejetar. Relaxar para encher e contrair para ejetar, para a circulação. Então ele relaxa, recebe sangue da circulação pulmonar e da circulação sistêmica, né? E contrair para jogar lá adiante. Também para a circulação pulmonar e sistêmica. Se ele se mantém contraído num tétano, e aí vamos supor que temos vários períodos refratários relativos, se fosse igual ao do músculo esquelético, é claro. Se não fosse essas características, a gente tivesse vários seguidos estímulos supralimiares, o coração ficaria contraído, não relaxaria, e aí a gente não injetaria sangue, teria uma parada cardíaca com ele contraído. Que a parada cardíaca é a ausência de débito cardíaco que mantém a gente vivo, ou uma quantidade tão mínima que mesmo numa atividade minúscula a gente não consegue sustentar. E ele não vai conseguir sustentar. Então, a vantagem dele não tetanizar é para evitar uma queda substancial do débito caso o tétano acontecesse. Agora, essa é a vantagem dele tetanizar, não é porque ele não tetaniza. Ele não tetaniza porque ele tem um platô no período, do período de hiperpolarização, né? Ele vai do platô, isso atrasa a hiperpolarização, posterga a repolarização e o período refratário, e aí, absoluto, e aí quando ele chega finalmente no período refratário relativo, que no estímulo supralimiar ele poderia gerar uma despolarização, ao contrário do músculo esquelético, ele ainda está contraído, é que ele está totalmente relaxado. Se uma despolarização acontecer ali, o que vai acontecer é uma contração mais rápida. Né? Em vez de ele contrair assim, ele pode contrair assim, ó, mas ele não está com tétano. Contraído assim, ele está enchendo e injetando. Além, e para contribuir isso, ter menor pontos de ligação de cálcio necessário para o encurtamento, quando ele solta mais rápido também. Então, junto uma coisa a outra, e isso permite uma defesa aí do nosso coração. Beleza, pessoal? Bem, na próxima videoaula, nós vamos continuar com a parte de fisiologia cardíaca, e aí vamos esmiuçar o sistema motor, excitomotor do coração, né, que é a fisiologia do sistema excitomotor do coração. Vamos detalhar mais, que a gente já deu aqui uns indicativos, né, um caminho aí, então vamos aprofundar, vamos falar de arritmia e vamos falar também de eletrocardiograma, o que tem a ver com o sistema excitomotor, o sistema elétrico do coração. Vamos falar isso na nossa próxima videoaula de fisiologia cardíaca, fisiologia do sistema excitomotor, ou como queiram, né, sistema excitocondutor do coração. Até lá, pessoal!